eu gostaria de falar sobre quais são os nossos privilégios como filhos de Deus. Nós temos obrigações, é verdade, mas nós também temos privilégios. Para mim é um privilégio ser filho de Deus. Eu não sei se para si é um privilégio, para mim é. Eu sinto-me tão bem, tão honrado por Deus deixar-me que eu seja seu filho. Ele podia não deixar. Ele é Deus, tem todo o poder, tem toda a autoridade. Ele podia entender no seu projeto, no seu plano, que nós seríamos qualquer coisa. Mas nós não somos qualquer coisa. Você e eu que temos Jesus no nosso coração, somos filhos, diga comigo, somos filhos de Deus. Você quando diz filho de Deus não incha um bocadinho? Não é no mau sentido. É aquela sensação de prazer, aquela sensação de sentir-me amado, aquela sensação de me sentir protegido, aquela sensação de saber que há alguém que me ama, que cuida de mim, que se preocupa comigo. E esse é Deus que está aqui em espírito e em verdade. Aleluia. E é interessante que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, ele está a falar ao povo de Deus. Ele não está a falar a qualquer um. Ele não está a falar para o povo em geral. Ele está, neste versículo, a falar para homens e mulheres que nasceram de novo. Homens e mulheres que têm um compromisso com Deus. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. O que é que somos? Antes somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. É muito interessante este versículo. Eu procurei fazer uma tradução mais literal, usando algumas palavras que estão no grego. E é verdade que, como sabeis, o Novo Testamento foi escrito em grego e como tal, ao fazer uma tradução, sempre é possível usar diferentes palavras, porque há vários sinónimos e isto é possível. Eu tentei fazer uma tradução literal e diz assim: por isso vocês já não são estrangeiros, já não estão fora da vossa terra, mas agora que compartilham com o povo santo os mesmos direitos, vocês são membros da família de Deus. Agora, vamos esmiuçar aqui um bocadinho isto. Um estrangeiro é alguém, de alguma maneira, estranho. Aqui há estrangeiros, mas não são estranhos. Sabem porquê? Porque somos da mesma família. E a melhor coisa que eu me sinto quando vou a qualquer país do mundo é que eu não me sinto estrangeiro. Porque em todos os lugares eu tenho a minha família. A coisa melhor do povo de Deus é que nós nunca nos sentimos estrangeiros no estrangeiro. É verdade que há formalidades, há passaportes, há fronteiras. De outros lados já não há fronteiras. E quer queira, quer não, para muitas pessoas, eu e vocês sempre seremos estrangeiros. Mas quando estamos na igreja, entre o povo de Deus, nenhum de nós é estrangeiro. Porquê? Porque somos irmãos uns dos outros. Somos da mesma família. E a família à qual nós pertencemos é a maior família da terra. É a família de Deus. Aleluia. Você não se sente privilegiado nesta manhã por fazer parte da família de Deus? Então há aqui irmãos angolanos, brasileiros, americanos, santomenses, cabo-verdianos, guineenses, outros países mais, espanhóis. Mas é uma coisa muito interessante, é que todos somos a mesma família. E isto só é possível porque Deus nos fez seus filhos. E nós somos os únicos que nos podemos tratar todos por irmãos. Meu irmão, minha irmã. E essa palavra para mim também é muito doce. Meu irmão, minha irmã. Alguém que é
me pertence, alguém a quem eu pertenço, somos a mesma família. Esta sensação de pertença, ou seja, não estamos por aí à deriva. Não estamos por aí abandonados, colocados a uma parte, não. Somos da mesma família. E eu gostaria de recordar que a Bíblia tem algumas palavras que são muito características da Bíblia, claro, com um significado muito profundo, e elas são muito importantes para nós, por isso nós costumamos a chamar a essas palavras, e não apenas às palavras, mas ao significado dessas palavras, são palavras-chaves. Por exemplo, regeneração. Isto tem a ver com a nossa vida espiritual interior. A regeneração começa no nosso interior. Ou seja, nós temos uma palavrinha que é o novo nascimento. Nascemos de novo, fomos regenerados. Voltamos a ter vida, não uma vida normal, mas uma vida espiritual, porque outrora a nossa vida espiritual era uma vida morta. Era uma vida sem sentido. Era uma vida vazia. Mas quando nós abrimos o nosso coração a Jesus Cristo, Ele passou a vivificar-nos, a dar-nos nova vida. Depois nós temos a justificação. A justificação tem a ver com a nossa posição diante da lei de Deus. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. Eu não me posso justificar. Tu não te podes justificar, apesar que o ser humano tem a mania de querer justificar-se. Mas perante Deus, nenhum homem se pode justificar, visto que Deus conhece os corações, visto que Deus conhece os pensamentos, conhece as intenções, conhece o profundo do nosso coração. Então, quem nos justifica é Cristo. Ele nos justificou. Mas aqui há uma palavra que para nós ainda também é muito mais fantástica, que é a palavra adoção. A palavra adoção tem a ver com a minha e com a tua relação com Deus. Por isso, eu posso chamar a Deus de meu Pai. Tu podes chamar a Deus de teu Pai. Outrora, tu não podias chamar a Deus de Pai, porque tu eras apenas uma criatura. Mas agora tu não és apenas uma criatura, agora tu que crestes em Jesus, que aceitaste Jesus, que confessastes com a tua boca, crestes no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, tu fostes feito seu filho. Então Ele adoptou-te. E ao adoptar-nos, passamos a ter os mesmos direitos. Aleluia. Então eu não me sinto estrangeiro. Eu não me sinto estranho. Eu não me sinto qualquer coisa. Eu sinto-me privilegiado. Porque eu e tu somos filhos de Deus. Diz, eu sou um filho de Deus. Aleluia. Eu sou um filho de Deus. Então, na adopção, recebemos muitas das grandes bênçãos que conhecemos por toda a eternidade. É fantástico que tudo isto que nós estamos a receber não é apenas hoje e agora, mas vai ser por toda a eternidade. E sabe, os benefícios ou privilégios que acompanham a adoção podem ser vistos, em primeiro lugar, pela maneira como Deus se relaciona conosco. A maneira como Deus se relaciona conosco, seres humanos. Há um relacionamento. Deus deseja relacionar-se com cada ser humano. Deus, mais do que tudo, deseja relacionar-se com os seus filhos. E é bom que nós podemos nos relacionar com Deus. Isto não é algo que temos que estar à espera, não temos que estar numa fila, não temos que pedir o número, não temos que pedir a hora, mas em qualquer momento tu e eu podemos ter relacionamento com Deus. E este é um privilégio. Depois, por outro lado, a Bíblia diz também, e em segundo lugar, pode-se ver isto na forma em que nós nos devemos relacionar uns com os outros. Como irmãos em Cristo. Se eu sou vosso irmão e vocês são meus irmãos, então nós temos um relacionamento uns com os outros. E o facto de Deus ter uma relação conosco, de pai para filho,
demonstra várias coisas. Há, efetivamente, um relacionamento de pai para com filho. A primeira coisa que isto prova é que Deus nos ama. Deus ama o ser humano. E é interessante que o nosso irmão João explicou isto muito bem na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 1. Primeira carta do apóstolo João, ele explica isto de uma maneira fantástica, dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e agora acrescenta, e nós o somos. E nós o somos. Quando se está a utilizar a expressão vede, está a falar de que eu tenho que me dar ao detalhe de analisar essa grande oportunidade que Deus me dá a mim de ser seu filho. Aqui não é ver como nós, olha, vê ali. E a pessoa põe o olho e tira o olho. Já vai ver outra coisa. Não. É um ver de analisar. É um ver de utilizar o pensamento. É um ver de ir à profundidade dessa vista. E Deus quer que eu veja com olhos de ver. Há muita gente que tem olhos na cara, mas não vê nada. Mas Deus quer que eu veja com o meu coração, com o meu intelecto, com o meu ser. Deus quer que eu faça uma análise a cada dia do privilegiado que sou, do privilegiados que vós sois, em podermos ver o grande amor que nos concedeu o Pai. Alguns dirão, mas o amor vê-se? Vê-se através das atitudes. Vê-se através das ações. E não há melhor ação que a ação de que Jesus morreu por mim e por ti na cruz do Calvário. Essa é uma ação na qual não pode haver nenhum tipo de discussão. Alguém que se entrega, alguém que se dá, alguém que morre por outro quando não merecia, o que é que está a fazer? A demonstrar, efetivamente, que nos ama. Por isso, vai até à morte e morte de cruz. E João conclui e diz, e nós o somos. João não tinha dúvida. Eu fico admirado é que há crentes que ficam com dúvida. Meu irmão, o diabo gostaria de que nós não fôssemos filhos de Deus. O diabo gostaria que fôssemos apenas criaturas de Deus. Mas eu quero dizer ao diabo nesta manhã que eu sou um filho de Deus. Diga, eu sou um filho de Deus. É uma posição. Porque eu mereço? Não. Porque eu fiz alguma coisa para o merecer? Não. Porque Ele fez tudo. Eu só tão somente tive que aceitar esse facto, pedir-lhe perdão dos meus pecados e convidá-lo a ser o Senhor da minha vida. Então eu posso dizer, eu sou um filho de Deus. É por isso que o mundo não nos conhece. Há muitas pessoas que ficam muito arreliadas porque o mundo não entende estas coisas do Espírito. E você não pode ficar aborrecido porque as pessoas que estão à sua volta, às vezes até familiares, às vezes amigos, às vezes pessoas muito próximas, elas não entendem nada disto que nós estamos a falar, porque elas nunca entenderão até que entreguem as suas vidas a Cristo. Porque as suas mentes estão fechadas, o seu coração está fechado, o Espírito de Deus não vive neles para abrir o entendimento, mas nós temos a obrigação de marcar a diferença. Nós temos a obrigação de ser autênticos, de ser genuínos e demonstrar amor através das obras, das ações, das palavras, das atitudes. Nós temos que demonstrar tudo isto. E João, o velho João, o apóstolo João, ele ficava muito admirado por causa do amor de Deus. E eu gosto muito da figura de João. João talvez não é como Paulo, não é como Pedro, não é como outros, mas João é aquele que nos dá uma lição de amor tremenda. João é aquele homem que tinha um coração tão dilatado,
que o seu pensamento sempre ia para o facto de que Deus era amor. E ele demonstra isto nas cartas que escreve no Evangelho de João. Ele quer que as pessoas saibam que o Deus a quem ele serve, o Deus a quem ele ama, é um Deus de amor. E é bom que as pessoas saibam que o Deus a quem nós amamos, a quem servimos, é um Deus de amor. É verdade que é de justiça, mas é um Deus de amor. Aleluia. Há pessoas que têm medo de Deus. Se há alguém que nos ajuda a ver Deus numa perspectiva de Pai, é João. É por isso que os evangelhos completam-se. É por isso que a palavra de Deus toda se completa. É por isso que a palavra de Deus não pode ficar isolada jamais. A palavra de Deus é um todo. Para correção, para instrução, para abençoar, para ajudar, para corrigir, certamente. O amor de Deus está em contraste com o amor do mundo. O mundo ama a quem ama. Por outro lado, Deus ama a quem nem sequer o ama. Já viu o grande contraste? O mundo é, destes-me, dou-te. Não me dás, não te dou. Fazes-me mal, vou-te fazer pior. Deus não é assim, nem foi assim que nos tratou. Nós éramos inimigos de Deus, mas Deus nos amou. Aleluia. E sabe, Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, aos crentes em Roma, ele diz uma coisa fantástica, diz: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, é interessante esta expressão, quando éramos ainda estávamos do outro lado. O que é que diz? Cristo morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Não foi depois de o aceitarmos, não foi depois, não, foi antes de. Para mostrar uma coisa, amor. Amor, Deus é amor, aleluia. Outro aspecto que nós vemos é que Deus compreende-nos. Sabe, nem sempre nós nos compreendemos uns aos outros. Nem sempre o marido compreende a esposa, nem sempre a esposa compreende o marido, nem sempre os filhos compreendem os pais, nem sempre os pais compreendem os filhos. É verdade ou não é? Há momentos que nós não compreendemos. Não quer dizer que sejamos inimigos, não somos. Mas há coisas que nós não compreendemos. Por várias naturezas, não vamos agora aqui discutir, nem vamos filosofar sobre isto. Mas sabe uma coisa? O salmista, no Salmo 103, versículo 13, ele expressa aqui uma verdade fantástica, o 13 e o 14. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Qual é o verdadeiro pai que não se compadece pelos seus filhos? Quem é? Já agora, hoje é o dia das mães. Parabéns às mães. Quantas mães estão aqui? Levantem lá a sua mãozinha. Oh, tanta mãe, abençoada mãe. Que Deus vos abençoe, continue a abençoar e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Aleluia. É um privilégio ser mãe. Os filhos estão contentes com as suas mães ou não? Aleluia, glória a Deus. Filhos, agradeçam às vossas mães, respeitem as vossas mães, amem as vossas mães, levem as vossas mães, se puderem, a almoçar fora, que eu não posso. Os filhos, os filhos. Agora, veja no versículo 14, o desenvolver deste pensamento, pois ele conhece a nossa estrutura. Ele quem? Ele quem? Deus. Deus conhece a minha estrutura. Há uns que temos uma estrutura mais larga, há outros que têm uma estrutura mais fina, há outros que têm uma estrutura para os lados. São estruturas. Mas há uma coisa que Deus sempre se lembra. É que somos coisa boa. É que somos os maiores, fantásticos, maravilhosos. É o que está lá escrito. Somos. Ai, mas eu não sou pó. Se fosse pó, estava no chão. Mas fui feito do pó. Isto é para dizer que tu e eu, sem Deus, não somos nada. Nenhum de nós está aqui é nada, se não fosse Deus. E Deus sabe muito bem que eu e tu precisamos dele. Quem precisa de Deus a cada momento? Se não fosse Deus,
Se não fosse Deus, o que seria de nós? O que seria de nós? Lembra-se que somos pó. Como um pai humano olha com compreensão e amor quando o seu filho tem dificuldades em fazer uma tarefa, assim o Senhor olha com misericórdia para as nossas debilidades. Ele conhece as nossas condições, sabe que somos feitos do pó, que somos frágeis, que somos impotentes e com demasiada frequência esquecemos-nos de tanta coisa. Mas eu quero dizer obrigado, Deus, porque Tu me recordas todos os dias que Tu me amas. Tu me recordas que contigo eu sou mais que vencedor. Tu me recordas que me amas, Tu me recordas que me proteges, Tu me recordas que estás comigo todos os dias, até à consumação dos séculos. E Ele recorda-nos, louvado seja o Seu nome, aleluia. Ele recorda-nos, recorda-nos, aleluia. Outra coisa importante é saber que Ele supre as nossas necessidades. Um pai supre as necessidades dos seus filhos. Os pais trabalham, os pais esforçam-se por trazer a comida, por trazer o conforto, por trazer o agasalho, por trazer e cobrir as necessidades dos seus filhos. É por isso que Jesus diz: se vós, pois, Mateus 7,11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, se não fosse Deus, a nossa natureza, por causa do pecado, é uma natureza caída, é uma natureza má, é uma natureza pecaminosa. Mas Deus, Ele tem feito que o seu Espírito nos vivifique, aleluia. Ele tem feito coisas maravilhosas, grandiosas no nosso coração. Ele é verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Não há outro como Ele. Aleluia. É por isso que Cristo revela o coração de Deus Pai a nós. Ele abre o coração de Deus Pai a nós. Uma coisa fantástica é que Ele não é egoísta, não é invejoso, não fica arreliado com os seus filhos, não é avarento. Nós não temos que mendigar, não temos que nos arrastar perante Ele, mas podemos entrar na Sua presença com confiança, podemos ir até Ele com as nossas petições, podemos abrir o nosso coração, podemos chorar aos Seus pés, podemos alegrar-nos com Ele, porque Ele se alegra conosco, mas Ele também se preocupa conosco e tem os Seus olhos colocados em nós. O Seu amor é grande sobre as nossas vidas, aleluia. Ele é um pai amante que compreende, que cuida, que conforta os seus filhos. E para Deus, nós somos muito importantes, aleluia. Outra coisa que Deus faz e mostra dessa forma que Ele é o nosso Pai, é que Ele nos dirige. Um dos privilégios da adoção é ser dirigido pelo Espírito Santo. O filho que pertence à família de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo diz aos Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu quero ser guiado a cada dia. Eu não quero ser guiado pela minha maneira de pensar, por aquilo que eu pretendo ou por onde eu quero chegar, mas eu quero ser guiado a cada dia pelo Espírito Santo. E eu luto para que não seja a minha carne a guiar-me, mas para que seja o Espírito de Deus a guiar o meu coração. Os filhos de Deus não somos guiados por meio de impressões ou impulsos mentais.
Há crentes que às vezes para sair à rua têm que dizer assim: Espírito Santo, queres que eu vá para a direita ou eu vá para a esquerda? E como não ouvem nenhuma voz, ficam parados. Estou à espera de um impulso que lhe faça assim, tom, tom, que é para eles irem. Há outros que querem ouvir apenas a profecia, quando a maior profecia, a palavra de Deus, muitas vezes é descuidada, que é esta. Há crentes que a palavra de Deus fala-lhes todos os dias, não querem saber. E depois há uma profetada e todos vão pela profetada. Eu não estou contra as profecias, cuidado, é? Mas eu não admito profetadas, porque profetada é algo que está contra a palavra de Deus. E há gente que quer dirigir as vidas dos outros pelas profetadas. Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Está a entender? E outra coisa, eu tenho dito isto e eu não me vou calar até eu ter voz para dizer: o Espírito Santo de Deus jamais contradiz a palavra santa do Senhor. Jamais. Jamais. E outra coisa, esta palavra é imutável. Sabe porquê que é imutável? Porque foi dada pelo próprio Deus. Há gente hoje atrás de outras revelações e não seguem a revelação de Deus, mas estão à espera de novas revelações e dizem que isto aqui, bem, isto, ainda pode haver coisas mais. Haja o que houver, se alguma coisa houver que vai contradizer aquilo que está escrito, não pode ser aceito. Sabe porquê? Porque Deus não se engana. Eu já me enganei e vou-me enganar muitas vezes. A Bíblia não se engana, Deus não se engana. Nunca esqueça isso, por favor. Deus não se engana, Deus não brinca com sentimentos. Eu já ouvi muitas pessoas a chegar ao pé de mim a dizer-me assim: pastor, o Senhor disse-me para eu fazer isto. Passado uns meses, deu tudo torto. E eu pergunto: qual Senhor? Você acha que se for do Senhor dá torto? Eu não acredito. O que é de Deus dá sempre? O que é de Deus dá sempre? O que é de Deus dá sempre certo. Então admita, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Se você se enganou, não diga que foi o Espírito Santo de Deus, diga que você se enganou. Deus não tem culpa dos seus, dos meus enganos. Deus não tem culpa que você ouça de qualquer forma. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus não vai fazer nada que vá contra os seus mandamentos, contra a sua palavra, contra aquilo que está estabelecido. Lembre-se disto. Se for assim, não é o Espírito Santo de Deus. Lamento dizer-vos, não é o Espírito Santo de Deus. Então, pelo contrário, é o Espírito de Deus, aquele que nos guia, que nos dirige de uma maneira objetiva e intencional. Não é como aquele que diz: o Senhor disse-me, minha irmã, se tu não tiveres um menino, vais ter uma menina. Das duas, três. Mas que profecia é essa? Se tu não fores atropelado hoje, podes ser atropelado amanhã. Pois pode. Até pode ser daqui a uma semana. Cuidado com essas brincadeiras, porque por causa dessas brincadeiras hoje há muitas pessoas desviadas, há muitas pessoas que perderam a fé, há muitas pessoas que não querem saber mais de Deus porque foram enganadas pelos homens e não conheciam o verdadeiro Deus, porque quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, sabemos que Deus, como Pai, nunca nos engana. Nunca nos engana. Outra coisa, nós tocámos um bocadinho na semana passada. Sabe porque é que Ele é meu Pai? Ele tem a autoridade para me disciplinar e para me corrigir. Aquele que não é pai, não se preocupa. Os que não são pais não se preocupam, geralmente, com a educação dos filhos dos outros. Mas um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe preocupa-se com a educação dos seus filhos. Por causa de quê? Por causa do amor. Se eu amo os meus filhos, eu quero que os meus filhos sejam melhores. Quero que os meus filhos, não é que sejam perfeitos, que eu não sou perfeito, mas que façam as coisas bem feitas, não é? É isso que nós pretendemos. É por isso que Hebreus diz assim: e já vos esquecestes, Hebreus 12, 5, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos? Não é como a estrangeiros, é como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção de quem?
do Senhor. Nem te desanimes quando por Ele és repreendido. Não te desanimes, porquê? Porque Deus nunca nos corrige para nos destruir. Deus não nos corrige para, desculpem lá, para nos amesquinhar. Deus corrige-nos para nos abençoar, para melhorarmos, para sermos melhor. Então nós não temos que ficar aborrecidos por causa da correção de Deus. Há crentes que ficam aborrecidos, até chateados. É que a mim, com esta idade, Deus ainda me corrige. Pois corrige-lhe assim e a mim, porque não somos perfeitos. Ainda estamos na escola. E Ele é o bom professor. E depois sabe o que diz? Vamos ler por aí fora, 12:6. Pois o Senhor corrige a quem? Ao que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos têm tornado participantes, sois então bastardos. E é uma coisa que eu não sou bastardo, eu sou filho. Você não é bastarda, não é bastardo, você é um filho, é uma filha de Deus. Amém? E agora veja o que diz mais. Além disto, tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles, os nossos pais, e o meu pai eu já não tenho pais, pois aqueles que por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. E é verdade, eles falharam, mas eu também falho. Mas Deus não falha. Deus não falha. Mas este Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Veja lá que Deus quer que eu e tu sejamos participantes da sua santidade. Você não quer ser corrigido? Então você não vai ser participante da santidade de Deus. Você não quer a correção de Deus? Então você nunca poderá ser participante da santidade de Deus. Você está enganado no lugar onde está. Agora, se você quer participar da santidade de Deus, você tem que se deixar corrigir, eu tenho que me deixar corrigir. E Deus efetivamente corrige-nos porque nos ama, porque é o nosso Pai e quer que eu e tu participemos da sua santidade. Ele quer que um dia estejamos todos na glória com Ele. E eu estou à espera deste dia, quando Ele virá buscar a sua igreja em glória, em poder, em autoridade. Por isso a igreja diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Aleluia. Esta é a nossa esperança. É a sua vinda. Ele virá buscar a sua igreja, louvado seja o seu nome. E diz o autor de Hebreus, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Eu nunca vi nenhum filho esfregar as mãos. Ai, o meu pai corrigiu-me, que bom. Ai. Não, eu ainda me estou a lembrar, eu tenho traumas. Um deles era quando o professor tinha aquela régua grande, lembra-se assim? E a gente ia lá à frente e ainda não tínhamos levado e já a gente fazia assim arrepios na espinha. Punha-se a mão. Ai! Ai, outra vez. Ai! E pá, aquilo não quer nada bom. E quando o meu pai me dizia, daqui a bocado quero falar contigo. E parecia a eternidade. A eternidade estava aí. E nunca mais chegava. E havia coisas que nós dizíamos, ei, pá, este homem, pá, se eu pudesse, mas depois olhava para ele, é muito alto ainda. Via a minha mão pequena, a mão dele o dobro da minha, e dizia, ei, pá, não dá nada. Eu não gostava. Vocês gostavam? Ninguém gosta de ser corrigido. Mas pergunto, fez-nos mal? Fez-nos mal? Não. E graças aos nossos pais, pelo menos eu digo a maioria, não digo todos, também houve maus pais. Mas graças àqueles pais que nos corrigiram, nos ajudaram, nos abençoaram, também nos abraçaram, nós hoje estamos aqui. Mas maior do que todos eles é o nosso Pai Celestial, que tudo o que faz, faz perfeito. Ele sim que corrige com perfeição. Ele sim que corrige com amor. Ele sim que nunca corrige para nos magoar, mas corrige-nos para sarar, para abençoar. Aleluia.
Então, isto é importante. E eu quero participar. Eu diria que a verdadeira santidade nunca pode ser produzida fora da escola de Deus. Se você quer aprender a ser santo, só há uma escola, é a escola de Deus. E eu acho que estamos todos na escola de Deus. Eu quero ser santo como Ele é santo. Lembre-se que santo não é perfeito, santo é separado. E eu a cada dia quero me separar mais daquelas coisas que me impedem de ter uma comunhão plena, de ter uma vida 100%. E eu sei que aqui terei muitas lutas. Eu sei que aqui todos temos que lutar. Mas há uma coisa que eu sei, eu estou na escola da santidade de Deus. Eu estou a aprender. E eu aprendo com a sua palavra. Eu aprendo com os meus irmãos na fé que verdadeiramente se querem humilhar debaixo da potente mão de Deus. Outro aspecto pelo qual Deus mostra o seu amor para conosco é que Ele nos ensina a vivermos como uma família. O Novo Testamento, e eu não vou usar os versículos, seriam muitos, encontramos muitas vezes a palavra irmãos e irmãs, irmãos, para mostrar que nós somos uma família. Inclusive Paulo, escrevendo a Timóteo, diz, não repreendas, eu vou ler assim por alto, sem, o texto diz, não repreendas com dureza o ancião, aconselha-o como se fosse teu pai. Isto é o respeito que devemos ter uns para com os outros. A pessoa é mais velha, eu não tenho o direito de chegar ali e descascar tudo ali, não é? Mesmo que a pessoa, é a maneira de falar. Às vezes há pessoas que é a maneira de dizer, é a maneira de colocar as coisas. E depois é interessante neste versículo, é que diz para tratar as jovens como irmãs, os jovens como irmãos. Está a entender? E mais. E diz tratá-los com toda a pureza. Sabe o que significa isto? Sem pensamentos impuros. Somos uma família. E quem não sabe tratar as pessoas com pensamentos puros é perigosa. Nós na igreja, irmãos, na igreja e fora, nós não podemos estar com segundas intenções. Por isso não se admite, às vezes há assim uns que querem ser, uma coisa é do coração, outra coisa é aqueles que têm a mania de tocar. Têm a mão muito comprida. Há outros que quando dão um cumprimento ficam agarrados à mão da irmã há muito tempo. Sai dele. Aqui não é o lugar de aproveitamento. Somos irmãos e irmãs. Merecemos todos respeito. E quem não quer ter esses princípios de respeito, ou arrepende-se e muda de atitude, ou vá para o outro lado. O amém foi muito fraco. Somos uma família, respeitamos-nos todos aqui uns aos outros. Eu devo tratar todas as pessoas, são as minhas irmãs, esse respeito. São os meus irmãos, respeito. Na igreja esse é o lugar. Nós somos uma família. Merecemos e devemos-nos respeito todos uns aos outros. Respeitemos-nos mais. Amém? Isso é muito bom. Então este conceito bíblico de igreja, de família, ensina-nos que verdadeiramente nós precisamos todos uns dos outros. Nós aqui não estamos para competir uns com os outros. Eu fico tão contente quando os pastores mais jovens estão a ser abençoados por Deus. Alguns ficam sem dormir. Eu, graças a Deus, não. Prosperem. Foi como foram ter com Moisés. Oh, Moisés, eles estão lá a tirar o teu lugar. Já vistes, Moisés? Tem cuidado. Eu disse, oxalá todo o povo seja profeta. Olha, eu fico tão contente quando vejo que os meus colegas, Deus está a usá-los, a abençoá-los, quando pregam, quando dão conselho. Eu fico animado. Isto é que é fantástico. Para a frente, jovens, irmãos, companheiros. Vamos para a frente todos. Ninguém aqui anda a competir uns com os outros. Se você está a competir, você não sabe onde está ainda. É que eu tenho que mostrar-me que sou aqui, que faço, que deixo de fazer. Você não está aqui para mostrar, você está aqui para mostrar que Deus é grande no nosso meio. Quem não tiver uma atitude de serviço está no lugar errado. Se você está a servir para ser estrela, seja estrela lá no ar, não aqui.
Quer ser estrela, vá lá para o céu estrelado. Nós mandamos que o Senhor o leve, e diz aí que não é verdade, que é mais uma estrelinha no céu. Aqui na igreja não somos estrelas. Aqui na igreja a estrela é Jesus Cristo. Queremos que Ele brilhe. Queremos que Ele brilhe. Então Ele vai brilhar. Ele é que é a estrela. Aqui somos servos de Deus. Está bem? Há pessoas que dizem, se eu não tiver uma posição nessa igreja, eu não vou. Nem falta faz. Aqui só há uma posição. Chefe, Deus, o resto, servos. Um amém assim, amém. Você pensa aquele grupo de ovelhinhas que ainda não comeram de manhã? Amém. 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 Glória a Deus. Então, é verdade, irmãos. É verdade. O Senhor está a abençoar aquele irmão. Sabe o que é que devemos dizer? Glória a Deus. E eu fiquei tão contente. Jovens, adolescentes, foi fantástico aquele dia vocês aí. Foi fantástico. Agora, não cresçam, não pensam que são estrelas. Vocês não são estrelas. Vocês são bênção. Estrela é Deus, está bem? Não esqueçam nunca isso. Pastores, o Senhor usou-nos. A estrela é Deus. Glória a Deus, honra a Deus, louvor a Deus. Se Deus não estiver contigo, não és nada. Se Deus não estiver comigo, não sou nada. Por isso eu tenho que ir aos pés da cruz e humilhar-me e entregar-lhe tudo a Ele. Dons, talentos. Mas eu fiquei tão contente. Eu estava ali e eu fiquei tão contente com os nossos jovens. Mas sabe uma coisa, eu também fiquei contente no dia do feriado. 30 irmãos vieram-me ajudar lá para a quinta da igreja a trabalhar. E sabe, os pastores foram os primeiros a dar o exemplo. Pastores, obrigado. Vocês são uma bênção na minha vida, são um exemplo e é isto que marca a diferença de outros lugares. Sabe porquê? Porque nós só temos a aliança de casamento no dedo. Não temos anéis, ou seja, não temos medo de trabalhar. E foi uma bênção ter aquele lugar que estamos a preparar para melhor servir a comunidade. Irmãos, nós temos de estar dispostos a servir, a dar o exemplo, a ser os primeiros. E eu agradeço que esta equipe de pastores é assim, de obreiros é assim. Há aqui muitos irmãos diáconos, irmãos que não são diáconos, não importa. E há outros que eu vou despromover porque não vão trabalhar. E quem não vai trabalhar vai ser despromovido, passa a soldado raso. Mas há uma equipa fantástica, irmãos. Já agora sábado que vem, preciso de muitos também. Venham falar comigo no final. E vou terminar aqui. Aleluia. O Senhor é tão bom que até nos faz rir. É tão bom. Sabe, o Senhor Jesus espera que nós o imitemos. Não é? Há gente que quer imitar qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer maluco. Mas sabe o que é que o apóstolo Paulo disse aos crentes de Efésios? No capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Queres ser um imitador de Deus? Queres ser um imitador de Deus? Vamos ser imitadores de Deus. É por isso que nós devemos tratar de ser como Ele é. Devemos seguir o exemplo de Deus da mesma maneira que os filhos que amam os seus pais o fazem. Por cima de tudo, o cristão deve imitar o amor e o perdão de Deus. E é neste sentido que o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Mas agora, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Eu quero ser. Eu estou a lutar por ser. Eu quero esforçar-me por ser. Irmãos, não vamos voltar atrás quando nós não conhecíamos a verdade que nos libertou.
Hoje desfrutamos dos privilégios de ser adoptados como filhos de Deus, membros da sua família. A relação de pai a filhos que temos com Deus nos dá a garantia que Deus, o nosso Pai, nos ama, nos compreende, supra as nossas necessidades, dirige-nos, disciplina-nos, também permite que sejamos da família da fé. Ele é um Pai que espera em tudo que o imitemos. E meus irmãos, não deem desculpa nenhuma, nem o diabo, nem ninguém me pode separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém, não venha dizer, não, você não tem escusa. Eu não tenho escusa, porque o seu amor nos conquistou. O seu amor nos ganhou. O seu amor, aleluia, nos abraçou.